mais um quadro Falando com a Doutora aqui no seu Canal 10, a primeira TV de Fernandópolis. Eu sou a doutora Natália Argentão e hoje nós vamos falar de DTM. Sabe o que é isso? É a disfunção temporomandibular, dessa articulação que fica aqui na boca, entre a boca e os ouvidos. E para falar desse assunto super interessante, nós temos a presença de uma dentista maravilhosa, extremamente competente e uma querida do meu coração, que é a doutora Camila Nicolete Lopes. Doutora Camila, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Natália, obrigada pelo convite. Eu estou aqui, é uma satisfação muito grande poder falar desse assunto, porque eu sei que hoje em dia é um problema que afeta milhares de brasileiros e eu acredito que a gente vai esclarecer muitas dúvidas e poder ajudar as pessoas que sofrem desse problema. Com certeza, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. E você que está em casa, sente dor de cabeça sem uma causa aparente, que fica ali martelando todo dia, zumbido no ouvido, range os dentes para dormir, a boca dá um estalido ao abrir e fechar? Então fica ligado até o final do programa de hoje que nós vamos esclarecer as causas disso, que provavelmente você pode estar sofrendo de disfunção temporomandibular, que é o nosso assunto de hoje, super interessante. Bom, para a gente começar um pouquinho, doutora, vamos esclarecer então o que é a disfunção temporomandibular. Como você já começou a falar do assunto e explicou sobre a articulação que a gente tem na face, essa articulação chamada ATM, que é justamente a articulação que liga a cabeça, a base do crânio, com a mandíbula, né? Então é essa articulação que a gente tem aqui, é uma articulação como qualquer outra articulação do corpo. E a disfunção, que é a DTM, é o nome que é genérico dado a um variado grupo de doenças ou de alterações que a gente tem nessa articulação ATM. Por isso, disfunção temporomandibular. E os sintomas, assim, os mais comuns são esses que a gente falou mesmo, do zumbido no ouvido, dor de cabeça. Mas tem outros mais específicos que dá pra gente fechar o diagnóstico? Sim, os sintomas são bem claros, tá? Então a gente consegue diferenciar, por exemplo, a dor de cabeça, se é realmente uma disfunção, né? Através de uma anamnese, uma primeira conversa, a gente já consegue saber se é uma disfunção mesmo da ATM ou se é um problema neurológico. Mas a dor de cabeça, né, é um dos principais sintomas, mas existem vários outros, como o estalido, né? Existe também travar a boca, tem gente que trava a boca ou aberta, ou não consegue abrir, limita a abertura. A dor de cabeça e a dor muscular na face, que é um dos principais sintomas também, porque a pessoa fala que acorda com o rosto cansado, é isso que a gente escuta. E o mais comum de tudo, que é o ranger dos dentes, que é o bruxismo, que a gente vai falar um pouquinho também. Entendi. E essa dor de cabeça, ela é difusa, ela é mais localizada? Dá pra associar essa dor de cabeça com a dor da ATM? Sim, a dor de cabeça, a cefaleia, associada à ATM, ela é normalmente bilateral, tá? E mais na parte frontal, né? Tá, então dói os dois lados da cabeça e na parte da frente. Mas ela pode ser unilateral, porque a ATM, como é uma articulação bilateral, ela pode estar com a disfunção só de um lado. Então ela pode ter a dor localizada de um lado só. Então a gente só vai descobrir de acordo com os sintomas que a pessoa apresenta, que não é só a dor de cabeça, né? Essa dor de cabeça, ela pode ser uma enxaqueca, tá? Ela pode ter um fundo emocional, um fundo nervoso, que essa parte emocional está muito associada ao bruxismo e ATM. Que são coisas que atingem principalmente o sono, a qualidade do sono. Por isso que acorda cansado, tem toda esses sintomas assim que acorda. O sono não é reparador. Exatamente. A DTM, ela está muito ligada também à parte emocional, como eu tinha
dito, e também a distúrbios do sono. A gente tem casos de apneia do sono, que são, né, distúrbios mais graves, vamos dizer assim, mas está bem associado. Então, o tratamento em si, ele é multidisciplinar, né? A gente dentista, a gente trata um foco, mas a gente está sempre assim associado a outros profissionais, no caso psicólogos, fisioterapeutas, até mesmo neurologistas, otorrino, porque a gente tem que resolver o problema do paciente, que é um problema grave, porque tem pacientes que relatam casos de dor e até entram num nível de depressão por conta dessa dor crônica há 2, 3, 5 anos. Então, se a gente não unir as forças, né, de todos os profissionais, às vezes a gente não consegue acabar com todos os problemas que estão gerando essa disfunção. E é muito interessante realmente, então, o diagnóstico clínico. Isso. A primeira conversa é essencial. Não existe assim nada melhor do que o diagnóstico clínico para a gente realmente saber o que está levando a essa disfunção. Como é uma doença multifatorial, a gente tem que descobrir a causa principal, para a gente poder atacar esse foco. Isso, eliminar ela para não virar um ciclo vicioso, né? E aí quebrar realmente esse ciclo da doença. Exatamente. Que legal, muito interessante. E aí, pode ocorrer esses problemas de disfunção com crianças ou atinge uma idade em específico? A gente tem estudos, pode acontecer com crianças dos 6 até 90 anos, né, que é a fase idosa, né? Inclusive pacientes idosos portadores porque assim, a pessoa às vezes pensa, tá ligado ao dente, não só. Às vezes o idoso, ele tem uma disfunção devido à prótese total, né, que são as dentaduras. Então, desde os 6 anos até os 90 anos pode ocorrer, tá? A gente tem uma incidência maior na faixa etária mediana, né, que é da vida ativa, de 30 a 50 anos, e maior o índice em mulheres. Em mulheres? Em mulheres a incidência é maior. Tem uma causa principal por atacar mais as mulheres? Eu acho assim, a mulher tem uma jornada tripla às vezes. Vai pegando responsabilidades, né? Como está muito associada ao estresse, e a gente também tem fatores hormonais que podem estar, né, influenciando nessa disfunção. Que coisa, né? E aí, no caso das crianças, como que é feito esse tratamento? O tratamento na criança, ele é mais limitado, né? Porque a gente, por exemplo, não pode lançar mão, às vezes, de acessórios como a placa, né? Porque a criança está em fase de crescimento, então, às vezes, limita um pouco o tratamento infantil. Mas a incidência nas crianças hoje está muito alta. Eu recebo várias... Depois que eu comecei a tratar, né, que eu terminei agora meu curso lá na Unesp, e lá na Unesp a gente não trata criança, porque é específico para o público adulto. Mas eu tenho recebido, depois que eu comecei a divulgar o meu trabalho aqui em Fernandópolis, eu tenho recebido questionamentos de muitas mães. Porque é difícil a mãe perceber que a criança tem, mas depois que você fala um pouquinho aqui e outro ali, começa a perceber que o filho tem, e elas vêm com uma preocupação, e uma preocupação importante, porque quanto antes diagnosticado, mais a gente consegue limitar o dano. Só que a gente não tem tanto recurso na criança, mas normalmente a DTM ou o bruxismo infantil, ele está associado à parte da hiperatividade ou da ansiedade da criança. Então a gente lança a mão primeiro de cuidar dessa parte. Normalmente são crianças que têm uma certa ansiedade, né? Então a gente associa o trabalho psicológico e a gente tem tido bastante resultado. Existem crianças que a gente tem que lançar mão de placas, mas são placas específicas que a gente até utiliza da ortodontia. No caso, eu como trabalho com ortodontia, então eu acabo associando algum
algum aparelho ortodôntico, no caso pediátrico, para a gente poder tá agindo com as crianças também. Mas está tendo muita incidência. Que coisa. Tão pequenininhos e já apresentam tanta coisa. O zumbido no ouvido, que é um sintoma da ATM, ele tem tratamento? Tem cura para isso? A gente sabe que a gente tem o zumbido no ouvido, todos nós temos, né, naturalmente. Isso é explicado por otorrinos, que a gente tem esse barulho, só que ele é imperceptível por conta do barulho externo. Então a gente tem que detectar se esse incômodo no ouvido, ele tá mesmo relacionado à ATM ou não, porque pode estar relacionado a algum outro problema neurológico, né, do ouvido mesmo. Mas normalmente o ouvido, o que a pessoa sente igual quando a gente viaja de avião, que tampa, né, aquela sensação de ouvido tampado, é muito comum nos sintomas de DTM. E também quando a pessoa abre e fecha a boca, ela escuta um barulho, né? Esse barulho ele pode ser do estalido, ele pode ser de uma compressão também do nervo, né? Que passa ali próximo à estrutura do ouvido. E aí também a gente vai um pouquinho além, falando de ouvido. Pode também ter uma crise de tontura ou labirintite, porque ali também são todas estruturas próximas, né? Ali do ouvido e próxima à articulação. E aí essa tontura e a labirintite também pode ser tratada através da ATM? Exatamente, porque se for um sintoma que está diagnosticado e relacionado à disfunção temporomandibular, a gente vai tratar, né, a DTM e isso vai melhorar. E o estalido, o ruído, a mesma coisa? A mesma coisa. Tudo que a gente tem associado à DTM, tratando, né, vai melhorar. Que bom. Bom, quem tem esse tipo de disfunção tem que deixar de comer alguns alimentos, por exemplo, alimentos mais duros, ou fazer uso de outros tipos de alimentos para ajudar no tratamento? Ou para evitar que tenha o problema? Não, a DTM ela não está relacionada a isso, tá? Não tem restrição alimentar. O que acontece? Às vezes o problema se agrava de uma tal forma que a pessoa não consegue mais se alimentar adequadamente, né? Não consegue fazer um movimento, por exemplo, para digerir, começar a mastigar uma carne mais dura, um alimento mais duro. Então ela limita o movimento, mas não que restrinja ao alimento. Isso daí, ou o alimento agrava a disfunção também não? Não, a única coisa que a gente, né, evita, a gente pede para evitar é mascar, goma de mascar, essas coisas. E hábitos parafuncionais também prejudicam muito, roer unha, morder lábio. Então são coisas que podem agravar a disfunção. E a causa, ela pode ser hereditária? Se a mãe tem, o filho vai ter e assim sucessivamente? Olha, o que a gente fala? Que não é hereditário, tá? A não ser que essa articulação ela esteja sofrendo uma artrite, né? Porque tem fatores relacionados à artrite ou reumatismo, né? Como todas as outras articulações. Se for o caso de ser uma artrite reumatoide ou alguma coisa nesse sentido, ele pode ser hereditário sim, mas normalmente não. Só que o que a gente observa é que quando uma pessoa descobre na família, acabam, porque meu avô reclamava ou a minha mãe, mas isso não necessariamente um fator hereditário. Tá. Bom, às vezes, algumas pessoas têm a dificuldade de abrir a boca. O fato de abrir a boca pode causar a disfunção? Não, no caso é o contrário. A pessoa que ela tem dificuldade de abrir a boca, ela tem a disfunção. Ela já tem a disfunção instalada. Isso, instalada. Por quê? O que acontece? O nosso organismo é perfeito, né? Então, quando o músculo limita essa abertura, ele já está avisando, eu não vou abrir mais, a sua boca não vai conseguir abrir mais
para não causar um dano maior. Eu já tô sofrendo, ele tá avisando que ele tá sofrendo. Ele tá avisando que se ele der uma estirada a mais, pode acontecer um rompimento, porque pode acontecer, né, um rompimento, uma lesão mais grave. Então o organismo limita a abertura por conta justamente de evitar um dano maior. E aí fica pior se ficar nervoso. E aí aperta os dentes. Tem muita gente que dorme apertando os dentes e isso pode causar dor no rosto. Exatamente. E outros tipos de sintomas. O bruxismo, né, que é o ranger dos dentes, ele pode ser diurno, ele pode ser noturno. Normalmente ele é noturno, né, que é a hora que a pessoa que tem um relaxamento e ele é involuntário e inconsciente, né? Por isso que na maioria das vezes é difícil diagnosticar. Normalmente ele é diagnosticado como? Se a pessoa tem um companheiro, né, ele fala, tu está mastigando dormindo, né? Ou se não, quando a pessoa faz a visita frequente ao dentista, a gente percebe alguns sinais clínicos, né, como por exemplo a abrasão, né, nos dentes. Que vai diminuindo os dentes. Isso, o dente ele vai ficando plano, né, vai perdendo toda a anatomia de cúspide e também na parte radicular, que também o paciente fala, nossa, mas eu uso escova com cerda macia, tal, minha escovação é boa, mas olha minha raiz, né? Minha raiz está aparecendo. Às vezes essa raiz aparecendo é o trauma do bruxismo. Então, assim, o dentista ele consegue diagnosticar de primeira o bruxismo, ou se não, algum outro fator, como por exemplo, esse mastigar os dentes, ou eu acordo, tô com a minha musculatura, né, muito rígida, com muita dor na face, ou dor de cabeça, eu sinto, parece que eu masquei chiclete a noite inteira, que é aquela sensação mesmo de quando a gente masca chiclete, fica tenso, né? Então são os sintomas clássicos do bruxismo, que é uma das principais, um dos principais males hoje, né? Quase todo mundo tem bruxismo. Eu tenho tido um índice muito alto de procura. Talvez a pessoa nem sabe, né? A pessoa vai por outro problema e a gente diagnostica, fala, você tem bruxismo, né? A pessoa assusta, fala, mas como? E tá acontecendo muito. E é silenciosa, né? Ela vem se instalando. A longo prazo, o estalo na articulação ele já vem de uma vez. Mas todos os outros sintomas, eles são a longo prazo, ele vem devagar e o tratamento em si, ele é mais conservador do que... Porque quando a gente pega um paciente numa situação muito avançada, pode ser somente cirúrgico, né? Não tem como... Então, na verdade, a gente trabalha mais com a prevenção. Quanto antes diagnosticado, a gente começa já o tratamento e evita de ter um mal maior, porque depois fica mais difícil. Então, gente, vamos ficar ligados. É um problema que acomete milhares de pessoas em todas as etapas da vida. Ninguém está longe disso, ninguém está livre disso. E eu espero que nós tenhamos colaborado com você para que você entenda, quem sabe, se tem alguém aí pertinho de você que tem esses mesmos problemas, ou até você mesmo, para poder entender o que está acontecendo com você. A doutora Camila atende aqui em Fernandópolis, atende em consultório. Ela é formada pela Universidade da Unesp de Araçatuba, é pós-graduada em ortodontia e especialista em DTM e a pessoa indicada para esse tipo de tratamento. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pela sua disponibilidade. Eu espero ter você aqui muitas e muitas vezes. Sempre que tiver uma novidade, venha contar pra gente, para que a gente possa informar cada vez mais pessoas. Eu estou à disposição do programa, agradeço o convite e à disposição da população também, né? Quem quiser marcar uma consulta, né? Ou
me fazer algum tipo de questionamento através do Facebook, né? A gente vai estar divulgando isso também através do Facebook. Eu estou à disposição para que o que não foi esclarecido aqui, porque o assunto é extenso, né? Dá pra gente ficar um tempão aqui falando. Ficou algumas coisas assim que a gente não falou, a gente pegou só o principal. Eu estou à disposição e eu que agradeço. Muito obrigada. Vamos deixar o seu telefone de contato, a gente vai deixar, tá? Aí no rodapé para você, mas fica ligadinho aí, papel e caneta, contato da doutora Camila. O consultório ele fica na Avenida Milton Terra Verde, 880, próximo à Central da Saúde. O meu telefone é 3442-2570 e também se alguém quiser conversar comigo pelo WhatsApp é o 99704-3708. E ela atende, gente, com essa graça que ela é, tá? Obrigada. Vocês vão amar, porque o tratamento é VIP, eu adoro, ó, meus dentinhos, é ela que cuida. Eu amo. Sempre à disposição e sempre a gente é muito bem atendido lá. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto na próxima segunda com mais um Falando com a Doutora, super interessante para você. Sinta-se abraçados por mim. Até lá. Beijo.